Irmãos, hoje o texto é em Romanos capítulo 11, versículos 25 a 32. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Está sendo projetado, mas se você tiver com a sua Bíblia aí, mesmo que seja aplicativo ou a Bíblia impressa, fica atento, fica com a palavra aberta também, para você acompanhar os textos que são compartilhados. Mas hoje estamos em Romanos 11, 25 a 32. Vamos ler. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista de que foi concedido a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Amém. Irmãos, hoje é o terceiro estudo, só nesse capítulo 11 de Romanos. Para quem perdeu, esse aqui é um dos textos bem difíceis, ou mais difíceis que temos na Bíblia, na palavra, aqui em Romanos, na carta escrita pelo apóstolo Paulo. Inclusive, eu citei um tempo atrás já, às vezes quando a gente tem a oportunidade de citar alguns livros, irmãos, apenas de um pastor que eu tenho muito carinho e respeito por ele, pastor Franklin Ferreira. Ele tem um livro publicado pela Edições Vida Nova, apenas para falar sobre essa questão de Israel, e o tema fala sobre, o título desse livro é um livro novo, chama Por Amor de Sião, Israel, Igreja e a Fidelidade de Deus. Pastor Marco Aurélio e eu tivemos o privilégio de estar na Conferência Fiel do ano passado, em outubro, para pastores ali, líderes, e foi uma conferência que o tema era sobre Romanos, e ele gastou ali uma exposição nesse capítulo 11, foi uma das exposições mais densas, profundas, claras nesse texto. E ele tem um livro todo para falar desse assunto, que pega de gancho aqui o capítulo 11, um livro de quase 500 páginas. E eu quero falar para você que tem o desejo de se aprofundar num texto, porque às vezes a gente pega um texto desse difícil e quer simplificar numa frase de efeito, algo que tem pastores estudiosos da palavra que em nenhum livro esgotam o assunto. E essa mensagem está disponível, inclusive, no YouTube. Se alguém quiser sentar ali com um belo de um café ao lado e um tempo ali dedicado para aprender uma reflexão profunda, vá ali no canal do YouTube da Editora Fiel. Não ganho nada com isso, apenas compartilhando porque está gratuito. E você pode ser enriquecido aí num texto que é difícil. Mas nessa manhã, com tempo reduzido, vamos então aqui a quase conclusão desse texto, porque se Deus assim permitir, domingo que vem a gente fecha esse capítulo com 4 meditações e o porquê de deixarmos versículos 33 em diante e concluir semana que vem, é porque Paulo, depois de refletir na profundidade dessa questão da obra de salvação em Israel e entre os gentios, nas demais nações, ele precisa terminar com louvor a Deus, que é o que ele faz a partir do versículo 33. É o que a gente chama de doxologia, louvor a Deus de tudo aquilo que ele vem falando desde o início de Romanos. Aí ele vai terminar com essa doxologia que a gente vai meditar no próximo domingo. Mas aqui em Romanos, capítulo 11, os versículos 30 e 32, ou a 32, já é um resumo desse ponto principal do capítulo. É um texto que, resumidamente, afirma e mostra como Deus projetou e guiou a história. E quando falamos que Deus guia a história, isso envolve tanto a obediência e a desobediência
daquilo que a gente vê em Israel e entre os gentios, entre as demais nações. E a maneira como Deus guia, conduz a história, tudo caminha para que no final Ele demonstre, mostre de uma maneira mais completa como nós podemos confiar nesse Deus. Como a gente pode ver a grandeza da misericórdia de Deus por toda a história. Você vai ver a grandeza da misericórdia de Deus, não porque hoje você chegou aqui com o teu coração em dor. Não é porque hoje você pegou um diagnóstico de saúde e misericórdia, tem um tumor. Misericórdia, bati o carro. Misericórdia, aconteceu isso com meu filho e com minha filha. Porque não é verdade que quase todos buscam a Deus no dia da angústia, da aflição? Mas esse texto aqui é mais que isso. Sim, pela misericórdia do Senhor, no dia da tua angústia, da tua aflição, busque o Senhor, não se afaste de Deus. No dia da tua dor, não sai da presença de Deus, corre para a presença dele, é o contrário. Porque tem muita gente que só quando, dizem, né, porque eu também nunca passei por essa experiência, mas dizem que quando o avião está caindo, são poucos os ateus que permanecem ateus. Porque misericórdia, Senhor, livra dessa. Né? Não é interessante que poucos falam, ô Buda, me livra dessa. Ô Confúcio, me livra dessa. Ô Stalin, Lenin, Marx, me livra. Não. Meu Deus. Vem a boca. Mas aqui, esse texto, irmãos, nos convida a ver que não é nesse segundo, não é nesse dia de hoje apenas, neste domingo que o Senhor nos conserva aqui, preserva aqui nesse espaço, nesse ambiente, onde você está ouvindo essa palavra de maneira digital, talvez em outra data, em outro momento, que hoje a gente tem esse recurso e pode ser abençoado de diversas maneiras. Quem sou eu para reter a mão do Senhor, para nos abençoar apenas nesse agora? Mas é nesse agora que temos a atenção aqui. Mas nesse agora, veja a misericórdia de Deus na tua vida e na tua história. E tudo caminhando para essa história que Ele tem, sim, em suas mãos. E tudo isso para a gente ver a grandeza desse Deus. A grandeza da sua misericórdia. E tudo isso nos coloca de joelhos diante dele. Ninguém consegue de fato chegar à presença de Deus com orgulho, com soberba. Não, tudo isso que a gente vê, pega o orgulho humano e coloca de joelhos. Para quê? Para produzir uma verdadeira adoração. Adoração verdadeira que não é só com as circunstâncias resolvidas, é apesar, em meio, com todas as circunstâncias que nos cercam nesse mundo pesado, nesse mundo de queda, nesse mundo desobediente, mas aquilo que o Senhor faz produz verdadeira adoração. Olha o versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, quer dizer, os dons e chamados de Deus, que Ele vai completando o seu plano da história. Deus guia a história, Deus projeta a história. Por isso que o tema da mensagem de hoje é que estamos falando do Senhor da história. Interessante que não foi combinado com o pessoal do louvor cantar uma música que afirmava sobre o Deus da nossa história. Mas esse é o tema. Ele é o Senhor da história no sentido mais absoluto que a gente pode falar ou afirmar aqui. E aí nós temos um texto bonito, Salmo 67, versículo 4. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Não, o Senhor não guia apenas a minha vida, o Senhor guia as nações. E nesse exato momento de tanta confusão entre as nações, o Senhor ainda assim pega toda essa perplexidade mundial de assuntos que a gente vê e que cada um de nós aqui não dá conta, não consegue discernir, não consegue trazer respostas, mas a palavra de Deus diz que as nações da terra, com todas as suas decisões sendo tomadas agora, bilhões de mentes e decisões e circunstâncias, mas diz que o Senhor guia todas. Daniel, capítulo 2, versículo 21, diz assim, é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis.
Ainda em Daniel, capítulo 4, versículo 35, Velho Testamento, diz assim: todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu, com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Olha o que diz Isaías, capítulo 46, versículo 9 a 10. Eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. E eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Bendito seja Deus, que aquilo que acontece é a vontade de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 30 a 32, está resumindo tudo isso de tal maneira que aí Paulo tem que falar que, isso é insondável, inescrutável, quer dizer, algo surpreendente, grandioso, falar sobre o desígnio de Deus na história. É por isso que Paulo vai terminar ali falando do versículo 33, que Deus, assim permitindo, domingo que vem a gente vai refletir nesse texto. Ele fala assim: profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Irmãos, tudo isso para provocar no nosso coração que quando a gente fala de Deus, estamos falando de um Deus grande, de um Deus poderoso, e que a palavra de Deus afirma, Criador dos céus e da terra. Então, tudo isso que Paulo está falando, não apenas nesse capítulo, mas tudo aquilo que é revelado para nós na sua palavra, mas pegando esse capítulo que é o texto que a gente está meditando hoje, tudo isso é para mostrar como é relevante a maneira como Deus conduz nossa vida, a história, e tudo para nos trazer, para entender: Senhor, tenho minhas lutas, tenho minhas angústias, tenho minhas incompreensões, mas aquilo que o Senhor está fazendo é maior ainda. É maior. Quem é o menor nessa história sou eu. Por isso que eu baixo a bola diante de Deus, tiro o meu orgulho, e aí a gente tem um lugar de nos humilharmos, mas é uma humilhação que não é para pisar sobre nós, é para Deus trabalhar na nossa vida, porque Ele é um Deus de misericórdia. Tudo isso é para a gente ver: o Senhor é grande demais, Senhor. Sim, eu tenho minha dor aqui, mas a minha dor ela tem um tamanho limitado. O Senhor é grande demais, acima disso, aquilo que é circunstancial. É por isso que eu clamo: Senhor, nessa minha pequena circunstância, Senhor, age. Senhor, dentro dessa pequena circunstância que você sabe dar nome, mas olha a grandeza da história e a grandeza do nosso Deus, muda a tua perspectiva. Talvez você está olhando para Deus num caixote muito pequeno. É o Deus da teologia reformada, é o Deus da teologia isso, aquilo, outro, arminiana, é o Deus da teologia pentecostal, é o Deus da teologia isso, aquilo, histórico. Você sabe falar todas essas frases de efeito, mas você está olhando de fato por Deus tão grande que a gente precisa de outros olhares teológicos e de interpretação humana para compreender só esse primeiro vislumbre de Deus. Que nem a igreja batista, nem a igreja metodista, nem a igreja presbiteriana, nem aquele que frequenta a igreja sem nome, consegue trazer toda a interpretação total e plena desse Deus que é grande demais. Mas Ele nos mantém numa igreja local para aprender, com outros irmãos que também têm de suas dificuldades para prosseguir, porque Deus está tratando na minha vida, na sua vida, na sua vida, na sua vida, e não é só o seu problema e o seu problema. Mas é engraçado que tem alguns problemas que Deus permite, e aí Ele trabalha para nos lapidar em tudo isso. Muitas vezes o problema é o diabo também trazendo para te roubar de cena e pensar que só eu, é minha dor, é meu choro, é minha vida que não está. Não. Olha com compaixão e amor na grandeza da história. Irmãos, a grandeza da história nesse local. Deus permitindo, em junho vão ter 14 anos que essa igreja foi plantada, que a gente prossegue, estamos vivendo.
Mas 14 anos. É uma igreja adolescente. É uma igreja que não tem prédio próprio. É uma igreja que, para expandir, para aumentar aqui, Senhor, é só Deus para fazer. Porque somos limitados em recursos, em pessoas e tudo. Mas Deus faz. Deus tem feito. Deus tem feito por toda essa pequena história. Mas, irmãos, são 14 anos dessa comunidade. A grandeza da história que o Senhor está agindo é muito maior do que esse cisco que nós somos aqui. Dá para ter orgulho diante do que o Senhor está fazendo na história? Não dá. Tudo isso é para a gente olhar, irmãos. Você vai perceber que a gente precisa de cura intelectual, emocional, porque a nossa alma e os nossos valores estão desconectados dessa grandeza de Deus. Porque a gente fala da grandeza de Deus, de uma grandeza de proporção infinita. Tanto que a gente tem uma distorção hoje na alma do ser humano, provocado pela queda, pelo pecado, que distorce todas as demais coisas e valores. Basta você ver que, tanto dentro quanto fora da igreja, você não precisa ser religioso para perceber que tem alguma coisa errada com esse mundo. Hello? Dá para você entender. Ué, você está vivo. Bate aí, é melhor pedir para a pessoa às vezes se beliscar. Porque você consegue entender que tem alguma coisa de errado nesse mundo afora, você não precisa ser crente, evangélico, batista, frequentador de igreja, para olhar com o raciocínio da vida e ver alguma coisa está errada. Porque o bem que pessoas prometem querer fazer, assim que tem poder na mão, já se desconectam. Ou até antes de estar no poder, já está tudo desconectado nos seus valores. Pessoas que querem fazer o bem para os seus filhos, já fazem o mal. Pessoas que querem fazer bem nessa sociedade e o mundo afora, pouca coisa já desestabiliza. Alguma coisa está errado, mas uma coisa a gente percebe dentro da igreja e fora da igreja. A trivialidade das coisas, da banalização dos valores da vida. A gente está se afogando nesse mar da trivialidade, do besterol, de uma banalidade, de uma mesquinharia, de tolices. Pode ver, tudo tem se tornado uma bestialidade absurda. Televisão, comunicação, educação, literatura, cultura, música. A nossa adoração tem sido, às vezes, muita forma banal que a gente vê. Relacionamentos dentro e fora da igreja. O sexo, então, que é algo que deveria ser uma experiência profunda e bela, mas hoje há uma distorção da pornografia, de uma erotização errada e pessoas querendo começar com uma erotização precoce nas nossas crianças e pessoas ainda achando normal ver uma distorção dessa diante de nós, mas ninguém pode falar que o rei está nu. Sabe aquele conto? É o que a gente está vivendo hoje. Vive, mas não fala que está nu. Vive, faz de conta que está tudo em ordem. Né? Na faculdade, nisso, naquilo outro, né? Na maneira que você chega aqui, mas está tudo fora do lugar. Está tudo trivial, besta, tolo, contaminado por uma banalização da vida. Quer dizer, coração de cada homem e de cada mulher que deveria ser sacudido, chacoalhada por uma grandeza de um Deus criador dos céus e da terra, infinitamente belo, infinitamente grandioso, mas a gente está no molde o que está ligado é um modo trivial, besta, que agora o feio é belo, agora o errado é certo, agora o certo eu não sei falar, porque está certo para mim, mas não está certo para ele, e vamos caminhando. Como se todo trem levasse para Londres. Hello? Qual a condição da tua vida? Porque se você pegou o trem errado, você vai para a estação errada. Se você pegar um trem aqui para ir para Sé, já tem uma coisa esquisita. Porque não tem trem que vai para Sé. É o metrô que passa por lá. Então você já sai com a informação errada. Mas quer chegar. Quer fazer o Instagram lá, né? Bonitão. Não, pegou o trem errado e vai para o lugar errado. Cuidado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, sabe essa distorção que você está vendo na vida?
Meu amigo, você que não... Vou voltar para essa questão que hoje temos visitantes aqui, para não pensar que a gente está falando de uma igreja batista em Marte. Não, a vida está distorcida, a bagunça, as lentes da vida estão rachadas, quebradas com grau errado de muitas e muitas pessoas, inclusive evangélicas e cristãs, e a cura que a gente precisa é voltar a olhar para Deus e entender: o Senhor é grandioso demais. O Senhor é soberano. Deus infinito em graça e misericórdia, e que ainda assim me ama. Porque ninguém aqui é um acidente de vida. Se você tem um fôlego de vida em você, você não é um acidente dessa história. Não, você foi formado pelo desígnio precioso e bendito do Senhor. Por mais que a tua casa e o teu lar tenham uma história, uau, quanta confusão, mas você está aqui hoje para poder olhar para esse Deus de misericórdia e entender que Ele te preservou até aqui. Para você pegar a tua vida, e não para você bater no peito e falar: é comigo agora. Não, não, não. Para você pegar a tua vida e falar: mas espera aí, essa vida é grande demais. Não pode ser por acaso. Tudo é grande, grande, grande demais. E é interessante que a ciência continua afirmando que tudo é grande demais. Que tudo é maravilhoso demais. Só que pessoas continuam às vezes vendo que tudo é grande demais, mas não se ajoelham para falar: ah, bendito seja o Senhor, Deus dos céus e da terra. Não. Quer continuar numa independência maluca. E aí você vê essa confusão, essa bagunça. E hoje, quer cura para a sua alma? Quer cura para vícios que distorcem a imagem de Deus em você? É você ser tocado por esse Deus precioso, amoroso, grande demais, que é santo, belo, justo, sábio, verdadeiro, misericordioso e que derrama a sua graça sobre todos aqui. A graça de Deus não cai com rótulo. E aí, você passou no vestibular? Como é que você foi no Enem? Nossa, você ficou para... Eu nem sei mais como é que são as regras do Enem, porque já não é da minha fase. Eu vou ter que me atualizar em breve com isso daí. Mas e aí, como é que é? Que carreira que você está seguindo mesmo? Ah, e aquele concurso público, passou? Ah, se não passou, você ainda não está bem aqui para o nosso grupo, não. E aí Deus faz, né? Não, que olhar é esse? Não, o amor de Deus estava presente quando você foi formado, quando você foi feito. É por isso que a questão da vida é grande demais, precioso demais, para simplesmente falar que é uma questão de decidir sobre aborto, isso, aquilo, outro. Não, tudo é muito profundo, grande demais. E, Senhor, como a gente se perde. Mas uma coisa que a gente não precisa se perder é para olhar para a vida na sua concepção. É preciosa demais, porque ninguém é um acidente nos planos eternos de Deus. Ninguém. Hoje nós oramos pela Bela e pela Clara. Papai e mamãe pode ter desejado, pretendeu, teve que ter um encontro, um namoro, casamento, continuar na vida para elas estarem aqui hoje. Mas antes de tudo isso, são preciosas aos olhos de Deus. Fazem parte de um propósito maior, que quem sou eu para tocar em algo que é insondável, inescrutável, grande demais, precioso demais. A gente olha, e aí a gente se derrete. Irmão, se você não derrete quando vê uma criancinha no colo assim, num culto como o de hoje, que foi tão marcante, especial e está sendo para a vida dessas famílias, para os amigos que estão aqui, para toda a igreja, misericórdia, porque é isso que está acontecendo com a sua trivialidade. Sabe por que você chega num ambiente religioso, evangélico, cristão, e não tem uma gotinha de vontade para adorar a Deus? Porque a tua relação com Deus ou é de uso para resolver problemas, ou trivial, pequena demais. Na verdade, a ideia de Deus é um negócio de uma racionalidade fria, calculável, e misericórdia, porque eu não tenho capacidade de tocar o teu coração, mas o Espírito Santo de Deus tem. O Espírito Santo de Deus é o único capaz de mover nossas vidas, assim como um dia moveu a minha vida, moveu a vida de diversos irmãos e irmãs que estão aqui hoje, que pode contar, tem um antes e um depois nessa caminhada com Deus. Não é sobre a opinião de um jornalista, de um professor de história, de um
filósofo, não é sobre isso, irmãos. Tudo aqui nos leva a falar, o Senhor é o Senhor dessa história. E essa história é grande demais. E ela revela a sua grandeza, Senhor. E é isso que a gente está vendo aqui. Romanos 11, 30, 32, que resume esse texto, essa grandeza, tudo isso que a gente está falando, se torna relevante para nós aqui hoje. Porque é aqui que a gente percebe. Aliás, Paulo gasta aqui esse tempo para falar sobre isso, porque era importante para o coração dele. E aqui nesse texto, irmãos, a gente vê como Deus trabalha na história. Claro, não é absoluto, preciso, definitivo, mas só para nos ajudar a pensar nesse texto e prosseguirmos, pelo menos aqui a gente vê alguns estágios do projeto de Deus na história. Para cada homem, para cada mulher. Pelo menos 4 estágios a gente pode ver aqui. Quando ele coloca aqui no versículo 32, porque Deus encerrou a todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. A todos. E a todos é todos. Todos. Estágio 1. Primeiro ponto aqui. O tempo que a gente vê da desobediência dos gentios, das demais nações, fora Israel. Primeiro a gente vê no versículo 30, quando diz assim, porque assim como no passado vocês, e aí Paulo está falando dos gentios, foram desobedientes a Deus, aí a gente tem que parar aqui e entender um pouquinho desse texto. O que Paulo tem em mente aqui? Possivelmente aquilo que Paulo fala em Atos capítulo 14, versículo 16, quando ele diz assim, nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Na verdade, aqui é para a gente entender que há indícios na história e naquilo que a gente tem da palavra de Deus revelado, que Deus tinha em mente, parece, uma certa quantidade de desobediência, ou vamos falar assim, de pecado, que as nações seriam permitidas acumular antes que ele trouxesse seu julgamento e manifestasse a sua misericórdia. Olha que interessante, Gênesis capítulo 15, versículos 13, ali e o versículo 16, quando a gente lê assim, então o Senhor lhe disse, aqui falando a Abraão, fique sabendo, com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Opa! E quando é que isso aqui vai acontecer? No próximo livro que vai ser contado aqui depois do Pentateuco. Aliás, no estudo bíblico que nós iniciamos aqui na igreja semana passada, nesse mês, no último domingo, o estudo bíblico será sobre Gênesis. E aí, do mês que vem, no último domingo, ao estudo bíblico que vai ser antes do início do culto, a gente está fazendo uma experiência aqui nesse formato, vai ser sobre esse tal Êxodo. E entre Gênesis e Êxodo tem uma distância, tem um tempo. E nesse momento, em Gênesis, Deus está falando para Abraão que aquilo que você lê depois em Êxodo já tem um prazo determinado. Tem um começo e um ponto final nesse percurso. 400 anos. Aí no versículo 16 de Gênesis, capítulo 15, continua assim o texto. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade, falando sobre o pecado, falando sobre a desobediência de um outro povo, dos amorreus, ainda não se encheu. E aí, irmãos, presta atenção, que Israel não será um povo escolhido e amado e vai possuir a terra prometida porque era merecedor. Aqui dá uma dica que há um povo que está no pecado. E a justiça de Deus contra esse povo, e aí Deus ainda assim vai ser misericordioso com Israel para trazer punição, julgamento sobre uma outra nação desobediente. Então não é sobre mérito, é sobre a graça de Deus já aqui, em Gênesis. A graça não é um assunto do Novo Testamento. Graça é um assunto de toda a palavra de Deus, de toda a condução de Deus com o seu povo. E é interessante que Deus não apenas deixou as nações seguirem seus próprios caminhos, acumulando pecado, desobediência, mas ele especifica aqui quantidade, prazo, o que vai acontecer. E ele tem esses planos, irmãos. Olha,
provavelmente, possivelmente, para falar de certeza, porque há muitas coisas que, Senhor, eu não compreendo, mas possivelmente é a mesma verdade para os dias de hoje. Tanta desobediência nesse mundo afora, mas o Senhor é Senhor da história. Tanto pecado, tanta turbulência, que fere o coração de Deus. Vou usar uma expressão apenas, por favor. Mas ao mesmo tempo, Ele trará justiça a tudo isso que você está vendo de errado, de injustiça, de dor. Mas aqui a gente está no primeiro ponto. Primeiro ponto que está na primeira parte desse texto de Romanos 11:30. Quando Paulo chama a atenção para essas gerações, quando Deus deixou as nações seguirem seu caminho, encher a medida de seus pecados, amadurecer para um julgamento e misericórdia do Senhor. E é interessante que Paulo não fala individualmente aqui, mas fala como pensando no mundo gentil como um todo, porque no Velho Testamento você tem diversos exemplos de pessoas que se arrependeram, que consertaram suas vidas, como Melquisedeque em Gênesis capítulo 14, como você vai ver depois Jonas pregando em Nínive, e Nínive se arrependendo dos seus pecados, mas aqui estamos falando de uma totalidade, de um todo. Mas é tudo isso para a gente ir para o segundo ponto, o segundo estágio de Deus na história, que tem o tempo da desobediência dos gentios e tem o tempo da desobediência de Israel, povo escolhido de Deus. O tempo da desobediência judaica, ainda no versículo 30. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, Israel. Antes de focarmos na misericórdia que Deus mostra aos gentios, às nações, depois de um longo período de desobediência, veja aqui que essa misericórdia, ela vem, e fala o texto, por causa da desobediência deles, dos judeus. Então aqui é o segundo ponto na história. Deus agindo por meio da desobediência do povo escolhido dele, de Israel. E a gente vê a rejeição de Israel na história a esse Deus. E o ponto alto de tudo isso, não apenas rejeitando os profetas e homens que Deus levantou, mas a rejeição de Jesus pelo seu povo, pelos judeus ali. A desobediência de Israel, sua recusa em adorar a Jesus, o Filho de Deus, que veio, encarnou, viveu, morreu, ressuscitou. Mas isso é que Paulo tem em mente aqui agora, para falar que esta é a desobediência que resultou em misericórdia para os gentios. Deus usou esse período de desobediência para a sua palavra continuar sendo espalhada. Aliás, o próprio Jesus, quando fala ali na parábola dos lavradores, quando eles mataram o filho ali, ele diz em Mateus 21:43, naquela história da parábola, portanto eu lhes digo, Jesus falando, que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. E aí a gente lê agora em Paulo, Romanos 11:30, na segunda parte. Mas agora, falando de vocês gentios, alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles. Quer dizer, Deus planejou esses dois estágios de desobediência com um propósito. Primeiro com os gentios e depois com os judeus. Versículo 32, tudo planejado por Deus, porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. A todos. De novo, não falando de indivíduo apenas, mas falando de uma totalidade aqui entre Israel e as demais nações. Irmãos, com um propósito. Porque Deus encerrou a todos a fim de, com um propósito de, e grifa aí, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Não é um acidente, não é apenas algo solto. Deus agindo, Deus fazendo. E aí ele continua assim, também estes, os judeus, agora foram desobedientes para que, com o propósito de, também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Quer dizer, o propósito nisso tudo é manifestar misericórdia. E aí a gente vai para o terceiro estágio aqui na história. O tempo
de misericórdia, que o texto vai falar para a plenitude dos gentios, que está no versículo 25. Mas vamos ler o versículo 30 de novo. Porque assim como no passado vocês, gentios, foram desobedientes a Deus, mas, e aqui está o ponto, agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles. Terceiro estágio no plano de Deus é quando os gentios que estavam na desobediência alcançam misericórdia. Gentios como um todo. Isso acontece por causa da desobediência dos judeus, que é esse estágio 2 que eu estava falando. Primeiro lugar, os gentios estão em rebelião contra Deus. Segundo ponto, os judeus também estão em rebelião. Agora, no terceiro ponto, a misericórdia alcança os gentios. Não é interessante isso? Gentios como um todo agora começam a ser alcançados, porque Israel continua na sua desobediência. E aí o versículo continua ali se referindo a esse envio do evangelho mundo afora, às nações, a todos os povos, durante um tempo que a Bíblia aqui fala de um endurecimento que está sobre Israel, que é o versículo 25, e que fala que vai chegar essa tal plenitude dos gentios, momento que eu e você participamos, nesses 2000 anos de história, depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou, e que essa igreja agora do Senhor aguarda por sua volta. Momento que o mundo está sendo alcançado, porque há um endurecimento em Israel e as demais nações são alcançadas nesse milagre da salvação. E não é interessante? Deus nos dá o Velho Testamento, Jesus vem, que Deus tem essa interação especial com Israel, mas vem em um momento da consumação ali, ou de Jesus vir, cumprir as profecias, aquilo que são as promessas de Deus, que são no Velho Testamento, agora nós temos as promessas de Deus sendo cumpridas, é o que nós temos no Novo Testamento. E aí nós temos a vinda, a morte e ressurreição de Jesus. E esse pano de fundo agora, onde a misericórdia do Senhor vai alcançando as nações, os gentios, e se espalhando. Para quê? Para que um quarto estágio também seja cumprido. O tempo de misericórdia para todo o Israel. Opa, vamos voltar nas promessas que domingo passado a gente falou. Porque tem promessas de Deus que são irrevogáveis. Promessas a Abraão, Isaac, Jacó, aos patriarcas, a Israel. E aí o versículo 31, veja como aponta aqui para tudo isso. Assim também, estes, os judeus, agora foram desobedientes para que também eles alcancem misericórdia. E é esse ponto final. À vista de que foi concedida a vocês, gentios. Quarto ponto aqui da história, os judeus receberão misericórdia quando o número total de gentios chegar nesse prazo, nessa tolerância de Deus, de desobediência mundo afora. Irmãos, a taça vai encher e ela vai transbordar em breve. A taça está enchendo e ela será transbordada. Quando a misericórdia de Deus tiver resgatado as nações, quando esse tempo chegar ao fim, a misericórdia de Deus vai remover o endurecimento que está sobre Israel. É promessa do Senhor, e todo o Israel reconhecerá Jesus como Filho de Deus, o Messias. E todo Israel será salvo. Não está falando de indivíduos. Estamos falando de uma promessa sobre o povo, porque todos que serão salvos será apenas por meio de Jesus Cristo. Porque se tivesse algum outro meio, não precisaríamos da cruz. Mas temos a cruz para apontar aqui. Não tem atalho. Ou passa pela cruz, ou é apenas a cruz. Não tem o plano B. Plano A foi e é a cruz. E a ressurreição do nosso Senhor. E ele virá para gentios e para todo Israel. Olha como está formulado aqui, versículo 31. Assim também esses judeus agora foram desobedientes. Para quê? Qual é o propósito? Pela salvação dos gentios, agora Israel também vai ser alcançado em misericórdia, irmãos. Agora, você pode estar perguntando por que Deus planejou a história dessa maneira.
Um dos objetivos de Deus na história, irmãos, é calar a boca do orgulho que cada um de nós carrega, tanto judeus quanto gentios. Não tem como chegar com orgulho diante do Senhor. É Ele agindo com sua misericórdia e soberania na história, tanto sobre Israel, tanto quanto os judeus. Ninguém consegue estar na presença de Deus sem experimentar a misericórdia de Deus, porque apesar de mim, apesar do meu coração rebelde, apesar da minha dureza e apesar do endurecimento sobre Israel, a salvação virá sobre todos. Porque nós, gentios, demais nações, já estamos experimentando essa salvação. E essa salvação, promessa de Deus, não estamos vendo isso na totalidade, mas a gente já vê alguma coisa em Israel, em judeus, sendo alcançados por essa salvação, mas não na sua totalidade. Promessa de Deus, pela misericórdia agora demonstrada aos gentios, às demais nações, eles recebem misericórdia. Não tem ostentação, não tem orgulho, e é nisso que a gente participa de tudo isso. A misericórdia do Senhor é para todos. Mas isso aqui tem nada a ver com aquele lado teológico que fala sobre universalismo, que todos serão salvos e ponto final. Não, não. Tem que passar pela cruz. É seguir esse Jesus. É tomar a sua cruz, negar a si mesmo e segui-lo. É entregar a sua vida a Ele. É baixar a bola, tirar o orgulho e entender que a grandeza do Senhor na história, cara pálida, é grande demais mesmo para cada um de nós. Não tem estudos, não tem diplomas, graduações, ninguém consegue ser tão profundo para descrever em plenitude a grandeza de Deus. Não, não, não. É isso, mas uma coisa Ele revela. A sua misericórdia é para todos. Como é que está teu coração hoje? Esperando o quê? Para desfrutar da misericórdia do Senhor. Como eu disse no início, irmãos, talvez o que mais nós precisamos hoje é de uma correção nas nossas lentes de olhar para a vida. A gente está vendo a vida com trivialidade, superficialidade. Você acorda, desfruta de um dia abençoado pelo Senhor com a vida. Sim, é um dia hoje que nem a gente sabe se vai chover ainda, se a gente chega no almoço assim ou assado. Nem a previsão da chuva com o aplicativo aí no teu celular, você tem certeza de chegar para almoçar sequinho, com tudo em ordem. Mas você quer ainda individualmente, não, independentemente, achar que você é o cara das decisões da tua vida. Não, se não for a misericórdia do Senhor sobre cada um de nós, ninguém aqui é o bonitão da história, não. Estamos de pé hoje, Senhor, é pela tua misericórdia, porque eu não consigo controlar meu próximo segundo de vida. Ou alguém que consegue acrescentar o próximo minuto de vida? É tão bacana, porque aí você precisa dar uma palestra, né, para o YouTube estourar, criar um canal aí que vai ser o top. Não, menos. Esse texto está falando, misericórdia do Senhor é para todos. E ninguém experimenta a misericórdia do Senhor com orgulho, com prepotência. Mas, Romanos capítulo 9, versículo 16 diz assim: assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. O que eu tenho para te falar, você é crente, discípulo de Jesus, frequentador de igreja, católico, batista, espírita, ateu, ausente de fé, dá o rótulo que você quiser dar. Mas o que eu quero te dizer é que é Deus quem tem misericórdia de cada um de nós. E Ele está aqui hoje para que cada um possa experimentar a sua misericórdia. Ninguém aqui consegue chegar na presença de Deus de nariz empinado. Pelo contrário, Senhor, preciso recuperar essa grandeza. Essa soberania do Senhor. Essa maravilha. Essa coisa maravilhosa, bendita, tremenda, que é a vida. Que não é banal, que não é trivial. Por isso que não adore o Senhor de qualquer jeito. Não adore o Senhor com qualquer besteira que sai dos teus lábios. Não diz que adora o Senhor com uma atitude de vida que é desconectada
de uma transformação de verdade ali, que só o Espírito Santo pode promover. Sim, você pode ter todo o trejeito gospel, né, de cantar, de virar, de levantar a mão, de fazer isso. Todas essas frescurinhas que a gente vê hoje ganham muitos likes. Mas verdadeira adoração, só um coração que se rendeu a esse Deus misericordioso e bendito produz, porque tem que ter um novo nascimento. Tem que nascer de novo. Irmãos, nós temos aqui o convite de passar pelas águas do batismo, que é apenas uma afirmação externa diante da igreja, daquilo que Deus fez na tua vida em primeiro lugar. Então, quando a gente tem batismo, a gente celebra isso, é como um ato de fé, em obediência a Jesus. Mas o que a gente ora é que haja uma mudança verdadeira no teu coração, não é só passar por água. Nossa discussão aqui não é sobre aspersão, imersão, quantidade e volume de água para você ser batizado assim. Não. Isso tem a ver com a obediência a Deus daquilo que Ele já fez. Que a sua misericórdia já se derramou sobre mim. E esse é o grande objetivo na história. Que todas as nações glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Como é que está hoje você em relação a isso? Romanos 15, versículo 9, eu termino citando esse texto. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. E como está escrito, e aí Paulo vai citar 2 Samuel 22, 50 e o Salmo 18, 49. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, cantarei louvores no teu nome. Só um coração que com sua misericórdia pode repetir esse texto aqui. Porque nosso objetivo aqui, você não caiu num grupo aqui para uma pegadinha da vida. Não. Aqui é um pessoal que recebeu a misericórdia do Senhor. E que glorifica agora esse Deus, porque a sua misericórdia alcançou primeiro. O seu amor nos alcançou primeiro. Bendito seja o Senhor, porque eu quero cantar louvores ao nome do Senhor, porque a sua misericórdia me alcançou. Sim, o pessoal do louvor prepara uma canção, projeta, ensaia, vem, faz isso, aquilo, outro. Pera aí. Está pensando que louvor é a canção? É o tom? É a qualidade, né, do timbre da música? Aí a gente faz uma virada, deu errado, a gente chama o TNT, né, deu tudo na trave, e aí deu tudo errado. Não. Isso aí são coisas que a gente tem, o dom que o Senhor nos dá, habilidade, talento, valores que a gente incorpora. Mas peraí, adoração você recebeu a misericórdia do Senhor, e eu te convido a ficar em pé agora, nesse momento, ou para agradecer a Deus porque a sua misericórdia me alcançou, te alcançou, ou hoje, porque a misericórdia do Senhor, ela pode ser derramada na tua vida e na tua história, e as coisas serem mudadas, transformadas. Irmãos, e agradeça aqui, porque a misericórdia é do Senhor, porque se fosse a misericórdia de homens, quantas pessoas que a gente quer, né? Arrebentar se fosse possível, mas não é. Se fosse o meu tom de misericórdia, meu Deus, Senhor, onde estaria eu nisso tudo? Nessa maneira da gente quantificar ou querer interpretar a vida. Não, a misericórdia é de Deus. Por isso que não tem pecado tão grande que Ele não possa perdoar. Não há erro na sua vida, na sua história, que a grandeza da história de Deus não possa triunfar. Mas se rende ao Senhor hoje. Confia nele. E que o teu coração experimente essa misericórdia. Vamos orar? E depois a gente canta um louvor. O pastor Marco vai estar encerrando o culto. Bendito seja o Senhor, Pai. Nesse dia, esse texto que a gente meditou agora, que nós pudemos ouvir, ler, meditar, refletir, Senhor. E esse texto é inesgotável, Pai, porque a sua misericórdia é grande demais para se esgotar em poucos minutos aqui, Senhor. Um limite que nós temos de entendimento, de compreensão, mas obrigado, Pai, porque aquilo que o Senhor nos revela é suficiente para trazer luz para quem tem caminhado em trevas, para trazer vida para quem está experimentando morte. Deus, para transformar um coração pecador, agora um coração que é transformado pela Tua misericórdia. Assim eu oro, Pai, que a Sua misericórdia seja derramada sobre todos nós. É isso que nós reconhecemos e clamamos, e agora queremos louvar o Teu nome. Bendito é o Deus da nossa salvação.
Bendito é o Senhor em tudo que o Senhor fez em Cristo Jesus, por cada um de nós, hoje e sempre. Amém.